Fala pessoal, tudo bem? Olha, estou gravando esse vídeo aqui para tratar de um assunto extremamente importante para os dias de hoje. E eu acredito que vai ser uma informação bem interessante para você, para os seus familiares, para aquelas pessoas de quem você ama. Por que alguns grupos, algumas autoridades querem nos calar? E por que nós não devemos nos calar diante de toda essa situação que temos visto e vivido? Sabemos que algumas pessoas que estão usurpando do poder e da sua posição de autoridade, cometendo todo tipo de torpeza, essas pessoas não querem que a verdade venha à tona, não querem ser expostas. Em algum momento das nossas vidas, certamente, a gente já ouviu aquele ditado que diz que a verdade dói. Então, a verdade confronta, a verdade expõe fatos e situações que algumas pessoas prefeririam que ficassem debaixo do tapete. Isso não é uma coisa de agora, não, isso já vem de muito tempo. Quem não se lembra, por exemplo, da história de João Batista? João Batista, em dado momento, ele expôs uma situação que Herodes estava vivendo, ele expôs o adultério de Herodes, e essa situação gerou um certo desconforto que todos nós sabemos que culminou na decapitação de João Batista. E, ao mesmo tempo, nós vemos a própria pessoa de Jesus, o nosso Senhor Jesus, quando ele expôs a realidade que estava sendo vivida, a hipocrisia das autoridades eclesiásticas da sua época, quando ele expôs isso, ao mesmo tempo, eles se insurgiram contra Jesus na tentativa de calá-lo, de silenciá-lo. E isso seguiu-se na história. Nós vemos, por exemplo, logo após ali o evento de Pentecostes, quando Pedro e João foram ao templo, já na chegada ao templo, eles encontraram um aleijado ali na entrada, e quando esse homem pediu uma esmola a eles, ele disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí, aquela pessoa foi curada e as pessoas ficaram atônitas ali no ambiente e gerou um certo tumulto. E quando Pedro começou a expor a realidade, o que tinha acontecido, ele expôs verdades ali para aquelas pessoas, para aquelas autoridades que se encontravam ali naquele local, falando: olha, o que sucedeu aqui foi que o Jesus a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês entregaram a Pôncio Pilatos e mandaram matá-lo, esse mesmo Jesus ressuscitou e em nome dele nós fizemos tal coisa. E o que aconteceu? Ao expor essas verdades, de certa forma, ele então feriu o ego de algumas dessas autoridades. Essas autoridades tomaram mão de Pedro e João, levaram eles para um determinado local, inquiriram eles ali e, ao final de tudo, como era inegável o que tinha acontecido, a verdade é sempre inegável, e eles chegaram para eles e falaram o seguinte: olha, a gente vai liberar vocês, mas a gente só pede uma coisa, que vocês parem de falar desse tal de Jesus. Veja aí, mais uma vez a estratégia, a tentativa de silenciar a verdade, silenciar as pessoas do bem. Então, nós precisamos estar atentos a essa realidade. Nós precisamos enxergar o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país e ao redor do mundo como um todo. A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 17, diz assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que venha outro à frente e o questione. Veja, a construção do conhecimento, a construção e consolidação da verdade pressupõe a liberdade de expressão. Essa construção ela se dá por uma exposição e análise racional de ideias e fatos. Quantas vezes a gente, às vezes, tem um ponto de vista: eu acredito que a realidade é assim, até que venha outro e apresente para a gente um outro ponto de vista que talvez passou desapercebido. Então, é primordial a manutenção da liberdade de expressão. Não só a manutenção, como o exercício da liberdade de expressão. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos,
amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Isso nos mostra, infelizmente, a realidade dos dias de hoje. Existem pessoas que têm uma autopercepção tão elevada de si mesmo, têm uma visão de autossuficiência tão grande, que elas se fecham para enxergar o ponto de vista do próximo, ouvir, de repente, uma realidade diferente daquela que ela acredita, ou se nega a discutir, a conversar, a ter uma discussão pacífica e amigável a respeito de pontos de vista diferentes. Vamos então para o segundo tópico desse vídeo. Por que o povo de Deus não pode se calar? Ou por que as pessoas de bem não podem se calar? Por que as pessoas que defendem a verdade e a liberdade não podem se calar? Veja, se você já teve um jardim, já cuidou de um jardim, de um gramado, você sabe muito bem como é lidar com erva daninha. E eu pergunto aqui para vocês, nós sabemos as ervas daninhas, nós precisamos cuidar delas para que elas cresçam, se multipliquem, se propaguem? É claro que não. Basta a gente não fazer nada que a praga, as ervas daninhas, elas se espalham, elas se proliferam. Então, no mundo real, é a mesma coisa. As pessoas de bem não podem se omitir, não podem ficar caladas. Por quê? Uma vez que elas se omitem, o mal ele vai só crescendo. Eu acredito, inclusive, que essa é uma lei fundamental do universo. Quase todas as coisas, se nós formos refletir aqui, quase todas as coisas que nos dão trabalho, que são necessários esforços para nós alcançarmos, são coisas que nos trarão resultados positivos. Agora, aquilo que eu descanso, posso relaxar e deixar correr solto, normalmente isso vai trazer um mal consigo. Pega, por exemplo, o caso da obesidade. O que é mais difícil? Manter um corpo fitness, sarado, ou você relaxar, ficar tranquilo e ganhar quilos e quilos por meses e meses? É muito fácil, você não precisa fazer grandes esforços. É só comer à vontade, não praticar exercício, ficar só sentado, deitado. Então isso mostra uma realidade. Qual é a realidade? Que as pessoas de bem precisam se posicionar. Eu acredito que no Brasil nós temos a imensa maioria de pessoas do bem, pessoas que defendem bons valores, bons princípios. O próprio Senhor Jesus nos disse que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E aí eu pergunto para vocês, então, nós temos uma maioria de pessoas do bem no Brasil, eu acredito nisso, mas boa parte dessas pessoas se deixam levar por quaisquer políticas, por quaisquer forças e vontades que se vêm sobre elas. Enquanto que, na realidade, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar ativos enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto pessoas do bem. O Senhor Jesus, ele também disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Nós precisamos temperar o meio onde nós convivemos. Nós precisamos deixar a luz de Deus brilhar através das nossas vidas. Essa é a realidade. Então, meus amigos, meus irmãos, por isso que eu vou continuar falando a verdade. Por isso que eu vou continuar anunciando as boas novas do Evangelho, da Palavra de Deus, os princípios de vida aqui neste canal. Porque a Bíblia nos diz que se nós sabemos o bem que devemos fazer e não o fizermos, nisto nós estaremos pecando. Então, que você também seja sal na terra, no meio dos teus parentes, dos teus amigos, que você seja luz na vida de outras pessoas. Muito em breve nós vamos estar também postando outros vídeos. Vou estar postando aqui um vídeo sobre esses 3 fatores que destroem um povo, 3 fatores que destroem uma nação, que destroem a sua vida. Então não deixe de acompanhar, é uma informação muito bacana, eu acredito que vai ser de grande relevância para você e para a sua vida. Um outro vídeo que nós tínhamos postado aqui, eu acabei dividindo ele, então se você não conseguir ver
a parte 2, postei um outro vídeo com a parte 1 e 2 unidas, então tem um vídeo lá na íntegra para você acompanhar. Tem também a parte 2, se você quiser ver só de onde você parou, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e grande abraço.